Olá, na aula de hoje vamos tratar sobre natureza humana e liberdade. A questão que vai nos ocupar aqui é se é possível uma ciência da natureza humana e da sociedade. Por que essa questão é importante? Usualmente nós julgamos que sabemos coisas sobre as outras pessoas, sobre nós mesmos, sobre como funcionam as instituições sociais. Agora, quando nós perguntamos se é possível uma ciência do comportamento humano ou da sociedade, há um elemento que parece dificultar a aquisição de ciência desses objetos. Esse elemento é a liberdade. Por que razão a liberdade dificultaria uma ciência do comportamento humano? É porque ciência está relacionado com a ideia de regularidade. Podemos conhecer coisas de uma perspectiva científica, não apenas do senso comum, se elas exibem regularidade, se elas funcionam de acordo com leis estáveis, as chamadas leis da natureza, por exemplo, nas ciências naturais. Mesmo o filósofo grego da mudança, Heráclito, que dizia que tudo muda, nada permanece a mesma coisa, que uma pessoa não pode tomar banho no mesmo rio duas vezes, porque na segunda vez o rio não é o mesmo e a pessoa não é a mesma, mesmo Heráclito achava que todas essas mudanças constantes que ocorriam de acordo com uma lei fixa. Assim funcionam as explicações científicas. Se refere à lei. É possível isso também no caso da natureza humana e da sociedade? A sociedade é feita por nós. Por essa razão, se nós somos completamente livres, talvez não haja leis sociais. Será esse o caso? Essa é a questão principal da aula. Para tratar desse assunto, convém que nós iniciemos tratando de conceitos fundamentais para entender o que seja liberdade, já que a ideia de liberdade, embora todos nós pensamos que entendemos, quando somos perguntados o que é liberdade, nossas respostas variam. Vamos começar então tratando das ideias de possibilidade e necessidade. Qual é a relação entre liberdade e possibilidade? Ora, livre é aquele que pode alguma coisa. Nós podemos dizer que essa definição de liberdade é uma definição suficientemente abrangente. Mas, ao mesmo tempo que ela é abrangente, ela é também uma definição não muito exata. Por quê? Porque há diferentes tipos de possibilidade. Consideremos aquele tipo de possibilidade conhecida como possibilidade lógica. É aquilo que não implica contradição. Nós podemos entender essa definição de possibilidade lógica fazendo uma relação com duas de nossas faculdades mentais: a imaginação e o entendimento, ou seja, a faculdade de imaginar coisas e a faculdade de conceber coisas. O que é que nós podemos imaginar? Podemos imaginar, por exemplo, cenas que nós vimos no passado, ou algo que nós ouvimos, algo que nós lembramos, uma casa, uma árvore, uma conversa, um evento. Essas coisas nós podemos imaginar quando nós trazemos novamente à memória aquilo que nós vimos, ouvimos, sentimos, cheiramos e assim por diante. Tudo que está ligado à sensibilidade. Também podemos imaginar coisas que nós nunca vimos nem ouvimos. Combinando essas coisas, posso imaginar, por exemplo, um dragão, mesmo que eu nunca tenha visto um, mesmo que um dragão nunca tenha existido, posso imaginar. Da mesma forma, posso imaginar naves espaciais, seres extraterrestres. Os romances, os filmes, são baseados em imaginação de alguém, coisas que nunca aconteceram, mas poderiam ter acontecido, porque são
logicamente possíveis. Por outro lado, há coisas que nós não conseguimos imaginar, mas somos capazes de conceber. Conceber e imaginar, portanto, não são a mesma coisa. Por exemplo, nós podemos conceber sentenças gerais ou conceitos gerais. Por exemplo, embora eu possa imaginar uma cor, eu imagino uma casa azul, eu não imagino a cor, porque cor é um conceito geral. Sempre que eu imagino uma cor particular. É por isso que a imaginação sempre diz respeito àquilo que é particular. Por outro lado, o conceito de cor, eu compreendo, eu consigo conceber este conceito. Assim, outros conceitos gerais, que não dizem respeito a coisas sensíveis, como justiça, liberdade, amor, assim por diante, são ideias que nós conseguimos conceber. Nós não conseguimos imaginar a justiça. É claro que eu posso, por exemplo, pensar na justiça pensando naquela estátua que simboliza a justiça. Mas a gente sabe que aquela estátua não é a justiça. Justiça é um conceito geral. Todos os conceitos gerais, portanto, não são imaginados, são concebidos. O mesmo raciocínio se aplica às sentenças necessárias, universais. Por exemplo, se eu digo uma coisa é igual a si mesma, isso não é algo que eu possa imaginar. Mesmo que na minha cabeça eu possa imaginar, por exemplo, A igual a A sentença diz muito mais do que isso. É uma sentença universal, necessária, infalível, sempre verdadeira. Outros objetos que nós conseguimos conceber, mas não imaginar, são os seres imateriais, como Deus, espíritos. É claro que alguém poderia dizer, não, mas eu consigo imaginar Deus, Deus é um velhinho de barba comprida. Sim, mas isso é apenas uma representação inadequada. A ideia de Deus, assim como a ideia de alma, de espírito, de mente, de consciência, são coisas que nós não conseguimos visualizar, ouvir, cheirar. Nós concebemos essas coisas. Há uma outra relação interessante entre a imaginação e a concepção. É possível também ocorrer que nós sejamos capazes de imaginar algumas coisas que nós não conseguimos depois conceber. Isso são situações mais raras. Um exemplo disso é se eu vejo um animal muito estranho, que eu nunca vi antes e que não é parecido com nada daquilo que eu já tive experiência na minha vida. Depois à noite eu posso sonhar com esse animal, mas se alguém me pergunta e pede para eu descrever e comparar com outros animais, eu não sou capaz de fazer isso. Isso significa que eu não consigo conceber o animal, porque eu não consigo distingui-lo de outros. Agora, aquilo que não pode ser nem imaginado e nem concebido é logicamente impossível. Nem tudo aquilo que nós dizemos está dentro da possibilidade lógica. Por exemplo, se eu digo, ontem passou por mim um triângulo com 4 lados, dançando, vestido com uma camiseta vermelha, ferozmente. Faz sentido aquilo que eu acabei de dizer? Ora, todas as palavras separadamente nessa sentença fazem sentido. Mas a sentença faz sentido? Não, alguém poderia dizer, não faz sentido porque triângulos não vestem camisetas vermelhas. Mas por que não? Eu poderia imaginar triângulos vestindo camisetas vermelhas ou quadrados vestindo algum outro tipo de roupa, como há desenhos utilizando esse tipo de imagem. O problema na sentença que eu falei antes está
na expressão triângulo com 4 lados. Se eu pedir para alguém, tente imaginar um triângulo com 4 lados. Nenhuma pessoa consegue. E não consegue por quê? Não porque não consegue da mesma maneira que não consegue imaginar uma outra figura geométrica, digamos, com 600 lados, que nenhum de nós também consegue imaginar, porque a nossa capacidade de imaginação só vai até um certo ponto. Não é por essa razão, é porque não existem triângulos de 4 lados. E esse não existem não tem o mesmo sentido que tem quando eu digo, por exemplo, que dragões não existem. Triângulos com 4 lados são inconcebíveis. E veja como isso é curioso. A nossa linguagem permite que nós falemos coisas que são completamente absurdas. Não apenas no sentido de que não são reais, mas num sentido bem mais forte, de que elas simplesmente não podem ser, de forma alguma. Esse é o caso do logicamente impossível. Um dos elementos nas ciências é procurar determinar o que é logicamente impossível. Embora você tenha a ideia de que o logicamente impossível é aquilo que implica contradição, por vezes não se sabe o que exatamente é logicamente impossível. Por exemplo, durante algum tempo se pensou que haveria o maior de todos os números. Mas a ideia do maior de todos os números, essa ideia matemática, digamos assim, é uma ideia impossível, porque qualquer número que eu pensar, que eu disser, vai ser sempre possível acrescentar mais um. Logo, não existe, no sentido lógico da palavra, o maior de todos os números. Embora muitos matemáticos acharam durante algum tempo que competia à matemática descobrir qual é o maior de todos os números. Foi um equívoco. Em resumo, tudo aquilo que não pode ser imaginado nem concebido é logicamente impossível. A todo conceito de possibilidade corresponde um conceito de necessidade. Ao conceito de possibilidade lógica corresponde o conceito de necessidade lógica, que pode ser assim definido. Necessidade lógica é aquilo cujo oposto implica contradição. Veja como se relaciona com a impossibilidade lógica. Algo é necessário logicamente quando não pode não ser verdadeiro. Por exemplo, 3 vezes 3 igual a 9. Qual é o oposto de 3 vezes 3 igual a 9? 3 vezes 3 igual a 8? Mas isso não pode ser. Um outro exemplo clássico, que a gente comenta constantemente quando fala em epistemologia, é a famosa frase do filósofo francês Descartes: penso, logo existo. Esta é uma verdade necessária. Por quê? Porque o oposto implica contradição. Qual é o oposto de penso, logo existo? O oposto seria eu penso, mas não existo, o que é absurdo. Passemos agora a um outro tipo de possibilidade, a possibilidade real. Possibilidade real é tudo aquilo que nos é possível dependendo da nossa natureza, de quem nós somos e das nossas circunstâncias. Daí que a possibilidade real varia de ser para ser, de tipo de ser para tipo de ser. Por exemplo, embora seja logicamente possível a cada um de nós
correr numa velocidade de 100 km horários, eu posso imaginar isso? Isso não é possível realmente, dada as nossas condições corporais. Também isso pode variar de indivíduo para indivíduo. Um exemplo é que algumas pessoas, em razão da sua força física, conseguem levantar pesos que a maioria das outras pessoas não consegue. Então, para esse indivíduo, é uma possibilidade real, por exemplo, levantar um peso de 100 quilos, enquanto que isso não é uma possibilidade real para a maioria das outras pessoas. Relacionado ao conceito de possibilidade real está o conceito de necessidade real, ou como geralmente é chamada, necessidade causal. A diferença está no seguinte ponto: existe possibilidade real ou causal quando nós temos mais de uma alternativa. Por exemplo, se eu estou pensando e decidindo o que vou fazer, e há mais de uma opção à minha disposição, é que eu tenho possibilidade. Agora, se não há essas alternativas, há uma necessidade real de agir de uma certa maneira. Vamos ouvir um diálogo entre Alexandre e Melissa. Você tá com fome? Eu acabei de comer uma maçã. Maçã? É. Isso lá é almoço que se preze, Melissa? Vamos sair e comer alguma coisa fora? Não vai dar, eu tenho prova amanhã, tem tudo isso aqui ainda pra estudar. Nossa, tô no meio da matéria. Nossa, você ainda tem que estudar tudo isso? Tenho. Quer saber? Eu vou trazer algo pra você comer do restaurante, então. Ah, legal, valeu, maninho. Ah, que isso. Mas você já sabe o que você vai querer? Se você quer uma salada, uma massa. Acho que massa, salada de tomate é bacana. Qual é o ponto da conversa entre os dois? Melissa disse que ela precisa fazer alguma coisa. O que significa esse precisa? Precisar é um verbo que se liga ao conceito de necessidade. De que necessidade ela está falando? Não é certamente uma necessidade lógica. E nem uma necessidade causal, porque Alexandre está convidando a Melissa para fazer outra coisa. Se ela quisesse, ela poderia. Trata-se então de outra coisa. Trata-se de algo que ela se julga obrigada a fazer, tendo em vista um determinado fim. Isso tem a ver com outro conceito de possibilidade, que é de possibilidade moral. O conceito de possibilidade moral se aplica apenas a seres conscientes, seres capazes de fazer distinção entre o que é correto e o que é incorreto, entre o bem e o mal, entre o dever e o direito. Então, possibilidade moral é tudo aquilo que está ligado ao nosso caráter. Hoje em dia, algumas pessoas dizem que qualquer um é capaz de qualquer coisa. Uma outra frase também bastante comum é: todas as pessoas têm seu preço. É isso verdadeiro? Provavelmente não. Nós também sabemos que, para algumas pessoas, é impossível, não no sentido que elas não tenham capacidade física ou de que não pode ser concebido, mas é impossível, por exemplo, aceitar suborno. Por quê? Por causa do caráter do indivíduo. A ideia do caráter é uma ideia importante para nós compreendermos as outras pessoas. E essa ideia do caráter também é importante para que a gente entenda o conceito de possibilidade moral. Possibilidade moral está relacionado ao conceito de necessidade moral. A necessidade moral é quando um determinado ser consciente, um indivíduo, somente pode agir de acordo com aquilo que é moralmente certo. Nesse sentido, a necessidade moral é um ideal. O sábio, conforme diziam os antigos, é aquele que age de acordo com regras universais.
Nesse sentido, o sábio é aquele que age de acordo com a necessidade moral. Dito essas coisas, qual é então a relação entre os diferentes tipos de possibilidade? Qual é a relação entre os diferentes tipos de necessidade? E qual a relação entre esses tipos de possibilidade e esses tipos de necessidade? Vamos ver ponto a ponto. A relação entre os diferentes tipos de possibilidade é uma relação de inclusão. Dessa forma, a possibilidade lógica é a mais abrangente de todas elas. Tudo aquilo que é possível é logicamente possível. Então, essa é a ideia forte de possibilidade. Reduzindo a possibilidade, nós temos a possibilidade real, que está dentro da possibilidade lógica. Isso significa que só é possível realmente alguma coisa se antes for possível logicamente. Mas o inverso não se dá. Nem tudo aquilo que é possível logicamente é possível realmente. Como, por exemplo, é possível logicamente eu me teletransportar agora para um outro lugar, mas isso não vai acontecer. Reduzindo ainda mais o conceito de possibilidade, nós temos o conceito de possibilidade moral. Tudo aquilo que é moralmente possível é também realmente possível, mas o inverso não é verdadeiro. É realmente possível para qualquer pessoa que tenha as condições físicas mínimas matar alguma outra pessoa. Mas para a maioria das pessoas, embora isso seja realmente possível, não é moralmente possível. Passemos agora à relação entre os tipos de necessidade. A relação entre os tipos de necessidade é uma relação de exclusão. Aquilo que é necessário moralmente não é necessário realmente ou causalmente. Veja como isso se dá. O sujeito que é obrigado moralmente a alguma coisa, obrigado, por exemplo, a fazer aquilo que é correto, a dizer a verdade, isso é uma decisão moral da parte dele. Se a pessoa fosse obrigada realmente por uma necessidade real ou causal a dizer a verdade, ela não teria mérito moral. Imagine a seguinte situação. Tu tens diante de ti duas pessoas que dizem a verdade, mas tu descobre que uma delas diz a verdade por uma espécie de compulsão. Ela não consegue mentir, num sentido forte de necessidade real. Aquela pessoa simplesmente diz sempre a verdade. É uma espécie de patologia, digamos, um problema cerebral. Enquanto que a outra pessoa não tem essa compulsão, no entanto, sempre diz a verdade porque acredita que isso é moralmente correto. Há uma diferença fundamental entre essas duas pessoas, mesmo que o resultado dos seus atos seja igual. Aquela pessoa que só diz a verdade porque é forçada por uma compulsão, ela não tem mérito moral. E nós vamos pensar nela de uma maneira diferente do que nós pensamos no indivíduo que escolhe não mentir. É nesse sentido que a necessidade moral e a necessidade causal estão separadas. O mesmo raciocínio vale para a necessidade lógica. A necessidade lógica é a mais forte de todas. Algo é logicamente necessário se é inescapável. Um ser que é todo-poderoso não está submetido, por exemplo, à necessidade causal, mas ele está submetido à necessidade lógica. Nem mesmo Deus poderia fazer um triângulo, naquele exemplo que nós falamos antes, um triângulo com 4 lados. Para entender agora essa relação entre
os tipos de possibilidade e os tipos de necessidade, vamos ouvir um diálogo entre o Alexandre e a Melissa sobre o que Deus pode ou não pode fazer. Já decorou toda a matéria para a prova? E, Ali, você acha que eu sou o tipo de pessoa que decora para despejar na hora da prova? Não, eu interpreto, eu estudo, eu compreendo. Tá, e o que você está estudando agora? Eu estou estudando um autor da Idade Média, o Santo Anselmo. Para ele, Deus não pode pecar. E o que isso tem de interessante? Estranho, né? Tudo bem Deus não querer pecar, mas agora dizer que ele não pode Mas é é óbvio. estranho. É óbvio. Como assim óbvio? Olha só, Deus não pode pecar porque pecado é contra a vontade divina. Pecado é aquilo que Deus não quer. Logo, tudo que Deus quer, automaticamente, não é pecado. E Deus só faz aquilo que quer. Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá querendo me dizer que se Deus quisesse que eu mentisse, não ia ser pecado? É, Então quer dizer que se Deus me mandasse mentir, não ia ser errado? isso mesmo. Entendi. Mas olha só, o Santo Anselmo diz outra coisa. Pecado é toda ação realmente má, tanto para Deus como para qualquer outro ser consciente que exista. Não há diferença. Agora fui eu que não entendi. Por exemplo, a regra moral. Não levantarás falso testemunho. É válida para todos, não importa o tipo de pessoa. Deus, nós, extraterrestres, entendeu? Então ele tá errado na primeira afirmação que você leu. Se eu posso mentir sobre o que outra pessoa fez, Deus também pode. Não é como as pessoas religiosas dizem, que Deus é todo-poderoso? Olha, Santo Anselmo diz que às vezes nós usamos a palavra poder no sentido impróprio, olha só. Por exemplo, quando alguém pergunta o que ela está fazendo, aí outra pessoa responde, ele está descansando. Isso não significa que ela não esteja fazendo alguma coisa. Vai em frente, continue sua argumentação. Olha, então, se eu minto, não é porque eu posso fazer isto, mas porque não consigo dizer a verdade. Isso é realmente interessante. Exato, por isso que Deus não pode pecar, porque o pecado é imperfeição, ela é incapacidade. E para Santo Anselmo, Deus é perfeito. Agora eu entendi. Viu? Isso é estudar. Por isso, se cair o Santo Anselmo na prova, eu já vou saber de cor. Bom método de estudo esse daí, hein? Ótimo, perfeito. Agora eu já sei tudinho, viu só? Você tem que estudar sempre, em vez de Deixa eu ficar dar uma olhadinha no Santo Anselmo. decorando. Olha só. Em vez de ficar decorando. Esse diálogo que nós ouvimos reproduz uma discussão que os filósofos medievais tinham acerca da questão se Deus pode ou não pode pecar. É que quando nós falamos em pode ou deve, nós temos que ter cuidado que tipo de possibilidade, que tipo de necessidade nós estamos pensando. No caso de Deus, Deus pode pecar no sentido de que ele tem o poder para isso. Por outro lado, ele não pode no sentido de que Deus sempre faz o bem. Nós podemos agora passar para o assunto da liberdade. Vamos começar ouvindo uma enquete. Livre é poder andar tranquilo, com a consciência em paz, né? Com seus deveres cumpridos. É ter o máximo de conhecimento possível. Ser livre é você ter o livre arbítrio de você escolher qualquer coisa, você fazer o bem ou o mal. Ser livre acho que é ter liberdade de expressão, saber o que falar. É saber aproveitar a vida, mas não confundir com libertinagem. Aproveitar a vida, curtir os filhos, ter tempo para eles, ter tempo para a vida, né? A enquete nos mostrou como as pessoas têm ideias diferentes sobre liberdade, embora ao mesmo tempo também são ideias parecidas. Para tratar do assunto liberdade também convém fazer distinções, porque há efetivamente tipos diferentes de liberdade. Podemos iniciar com uma distinção mais básica, a distinção entre liberdade de direito e liberdade de fato. Liberdade de direito é aquela liberdade que nós temos de fazer coisas que a lei não proíbe. Isso vai mudar de lugar para lugar, vai mudar de época para época. Por exemplo, em alguns lugares é permitido manifestações públicas, desde que pacíficas. Em outros lugares, nem isso é permitido, de forma que há uma liberdade diferente de um lugar para outro. O segundo tipo de liberdade, a liberdade de fato,
se subdivide em liberdade de ação e liberdade da vontade. Liberdade de ação é poder fazer aquilo que se quer fazer. Nesse sentido, ela vai também diferir de pessoa para pessoa. Vai depender das habilidades físicas, das habilidades mentais, das circunstâncias. Agora, quando se discute a questão acerca da possibilidade de uma ciência do comportamento humano, o tipo de liberdade que mais está em jogo aqui é a chamada liberdade da vontade. Isto é, poder querer o que se quer fazer. Isso é o que se chama, na literatura filosófica, de livre-arbítrio. Para entender o que seja o livre-arbítrio, vamos utilizar um exemplo famoso da Idade Média, a história do asno de Buridan. Essa é uma história que pretende mostrar que, diante de alternativas, é preciso ter uma razão para decidir entre uma e outra alternativa, e se elas são exatamente iguais, essa razão deve vir da vontade do sujeito. O seu querer, não apenas o seu fazer, tem que ser livre. Vamos ver a história. Há um asno. O asno está com fome. Diante dele, há distâncias iguais, com tamanhos iguais, cores iguais, cheiro igual, nenhuma diferença perceptível, 2 montes de feno. Como, de acordo com a suposição, não há diferença alguma, o asno não consegue se decidir e nada faz. Fica pensando, 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 até morrer de fome. Veja, essa história aí pretende mostrar que, diante de uma situação em que tudo é igual, em que não há uma razão externa ou interna em favor de uma das opções, se não houver um poder de decidir sem nenhuma razão determinante, isso seria o livre-arbítrio, o sujeito não vai fazer nada. E como o asno que morreu de fome, porque não conseguia decidir qual dos 2 fenos comer. Essa ideia está ligada com a ideia de liberdade e de necessidade moral. Alguns filósofos diziam que devemos entender por liberdade da vontade o poder de querer aquilo que se deve querer. Isso é diferente da história do asno, porque ali não está em jogo uma questão moral. Quando está em jogo questões morais, então sim nós temos o que se chamava a liberdade do sábio, ou a liberdade divina. Por exemplo, um sujeito que não controla seus apetites é menos livre do que um sujeito que controla seus apetites. Nesse sentido, o sábio é mais livre do que o tolo. Concluindo, portanto, se nós queremos saber se é possível uma ciência do comportamento humano e, por consequência, se as ciências sociais são possíveis enquanto conhecimento científico, nós temos que resolver primeiro esse problema da liberdade humana. Temos que determinar se há ou não uma solução, se nós somos livres e em que sentido nós somos livres. Somos livres em todos esses sentidos ou não? A resposta a essa questão vai influenciar a resposta à questão acerca da possibilidade de uma ciência social. A dica de estudo para o tema desta aula é o livro do filósofo inglês do século XIX, John Stuart Mill, intitulado Sobre a Liberdade. Neste livro, Mill discute diferentes tipos de liberdade, especialmente as liberdades ligadas ao mundo social.